E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fábio. Hoje eu vou mostrar para vocês duas funções inorgânicas que são os ácidos e as bases de arrênios. Vamos começar então falando dos ácidos. Vamos analisar primeiro a fórmula. Um ácido, ele sempre vai começar com hidrogênio na fórmula e aí você vai ter um ânion ligado a esse hidrogênio que é o cátion positivo. Portanto, todo ácido de arrênios começa com hidrogênio na fórmula. Algumas características importantes que todos os ácidos possuem em comum. O sabor azedo, a gente consegue perceber isso com o vinagre, com o suco de limão. A capacidade dele reagir com o metal, liberando um gás hidrogênio. Todo ácido, ao entrar em contato com o metal, ele vai formar uma reação química e liberar o hidrogênio, que é o gás. E a condução de eletricidade em água. Quando a gente coloca um ácido em contato com a água, há a liberação desses íons aqui, né? Esses íons, que são cargas positivas e negativas, eles se liberam na água. Portanto, você vai ter cargas em movimento, que vai caracterizar, então, a condução de eletricidade. O exemplo que a gente pode dar é o ácido clorídrico, tá? HCl. Então, aqui começa com H, né? Que é a caracterização de um ácido, e aí você tem a ligação do cloreto. O ácido clorídrico, ele é o ácido presente na digestão, no nosso estômago, né? Então, essa é a aplicação do ácido clorídrico, também como produto de limpeza, muito usado, e outras aplicações. As bases. Como que a gente vai caracterizar uma base? Toda base, você vai observar na fórmula um cátion positivo fazendo uma ligação com esse ânion hidroxila, que é o OH negativo. Portanto, toda a fórmula de uma base, você tem o OH ao final caracterizado. Quais são as principais características das bases? O sabor adstringente, que é um sabor que amarra a boca, né? Que você deixa a boca seca. A absorção de água, né? As bases, principalmente algumas bases, são muito usadas como material higroscópico, porque ela tem a capacidade de absorver a umidade do ar. Então, ela é higroscópica. Também, assim como os ácidos, elas conduzem eletricidade em água. Porque quando você coloca uma base em água, há também a liberação dos cátions e desse ânion hidroxila. Eles vão ficar em movimento. Essa liberação, então, faz com que a base seja condutora de eletricidade. Como é que a gente pode saber se uma solução ela é ácida ou básica, que é uma base, ou alcalina? A gente pode chamar de base ou alcalina. Para isso foi criada uma escala logarítmica, que é a escala de pH. O que significa a escala de pH? É uma escala que vai de 0 a 14, tá? O pH significa o potencial hidrogeniônico de íons na água. Que íons a gente vai medir na água? Os íons hidrogênio. Quanto mais íons hidrogênio dissolvido na água, mais ácido é a substância, tá? Então o pH ele funciona da seguinte maneira. Se eu tenho a escala do pH entre 0 e 7, essa região aqui é caracterizada pelo ácido. Se a escala do pH der 7, nós temos aqui a situação que é o neutro, tá? Então, por exemplo, a água pura, ela é pH 7, ela é neutra, ela não é nem ácida e nem alcalina. Então, todo produto que vocês encontrarem com pH 7 é um produto que a gente chama neutro. E se o pH ficar entre 7 e 14, nós temos as bases ou a alcalinidade. Acima de 7, base, abaixo de 7, ácido e 7, neutro. Aqui uma coisa importante, quanto mais próximo do zero o pH, mais ácido é a substância, tá? Porque ele está fugindo aqui do neutro, então ele está se aproximando do zero. Então a acidez aumenta na escala quanto mais próximo o valor for do zero. Como a escala é logarítmica, nós temos que analisar a seguinte coisa. Cada escala, 7, 6, 5, cada escala que eu vou caminhando é 10 vezes a acidez aumentando em direção ao zero. Por exemplo, se eu tenho uma substância que é pH 6 e a outra que é pH 5, eu andei uma casa, vezes 10. Se fosse duas casas, pH 5 para pH 3, é 10 vezes 10, seria 100 vezes mais ácido, e assim por diante. Tá? Aqui a gente pode observar uma situação importante. Se eu misturar um ácido com uma base, essa reação vai produzir um sal e água.
Nós chamamos isso de reação de neutralização. Então, quando você toma um antiácido, devido à azia do seu estômago, qual é o papel do antiácido? De neutralizar aquela acidez. Isso, nós temos então a reação de neutralização. A mistura de um ácido com uma base forma uma solução neutra, que é o sal e a água, tá? Aqui eu coloquei dois exemplos. O vinagre, ele possui pH 3. Portanto, se a gente olhar aqui na escala, ele está nessa situação. O vinagre é um ácido. O amoníaco já tem pH 11. Se a gente observar aqui na escala, ele está aqui, então ele já passou de 7. Ele é uma base, tá? É assim que a gente vai caracterizar. Existe sim uma fórmula que dá para calcular o pH através da concentração desses íons de hidrogênio. Só que a gente não vai verificar nessa aula. Hoje é mais o conceito mesmo que importa para a gente. Bom, pessoal, então é isso, né? Ácido e base de arrênios. Nós temos aqui as características, né? Como que a gente pode observar na fórmula e a escala de pH. É assim que a gente trabalha na química. Espero que vocês tenham então entendido e gostado do vídeo. Continuem estudando aí o material. Até a próxima. Um abraço.